versículo em pauta é o versículo que se encontra esses 3 pecados, que é o 19 do capítulo 5 de Gálatas, que vai declarar o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são, ele vai citar várias, mas aqui nesse versículo nós temos, no primeiro bloco, prostituição, impureza, lascívia. Como nós viemos trazendo nos últimos estudos, a gente tem alguns slides, às vezes, que é para facilitar até a memorização, ou seja, decorar realmente qual palavra está ali, e colocamos sempre algumas traduções. Aqui agora nós temos a aselgeia, a gente coloca lá a palavra grega para ficar bonitinho, mas nós temos ali a transliteração, a aselgeia, que ela é traduzida em algumas Bíblias, em algumas traduções, como a Almeida Revista Corrigida e a Almeida Revista atualizada, por lascívia. Lá embaixo, na Almeida Recebida, também lascívia. Na verdade, a maioria das traduções, ela traduz por lascívia mesmo. Mas temos a NVI 2011 por libertinagem, nós temos a NVI 2023 por devassidão, nós temos também por libertinagem a Bíblia de Jerusalém, com libertinagem também. Nós temos a Bíblia Linguagem de Hoje, que é uma Bíblia parafraseada, uma tradução mais livre. Ela coloca ações indecentes, ou seja, algo que se vê de coisas indecentes sendo praticada, é bem traduzida. É bem para o nosso entendimento cultural também. Temos a Bíblia Viva, que temos aí ansiedade pelo prazer carnal, a Bíblia Viva traduz assim, e nós temos a Bíblia Mensagem, que eu sempre falo muito bem da tradução dela, mas nessa eu achei assim meio exagerada em termos de palavras, sem chegar ao fim principal dela, né? Que a Mensagem diz: busca frenética por felicidade sem satisfação. Acho que deveria ter outra palavra ali, ao invés de felicidade, e sim a questão, busca, por exemplo, frenética por impureza, por prostituição, seria muito mais bem traduzida. Traduzida dessa forma, bem pobre a tradução. Mas essa é a palavra de hoje, a aselgeia, que antes dela nós vamos ter 2 palavras que nós estudamos, que é a prostituição, que nós analisamos ela tanto no contexto bíblico, como no contexto histórico e também no contexto cultural que existia na Grécia e em Roma. O que nós vimos é que essa palavra era usada em contexto para as mulheres que vendiam amor, ou seja, prostitutas mesmo. Nós vimos a ação de até esposas de imperadores que saíam na madrugada para vender seus corpos e voltavam de novo para os seus leitos com todas essas imundícies. Nós tínhamos também a ação de traição frequente por parte de homens que utilizavam-se de suas mulheres apenas para criar seus filhos, educar seus filhos, ou uma espécie de status de casado, mas na verdade ele traía frequentemente as suas esposas. Além disso, também essa palavra foi utilizada para homens que adotavam meninos para ter relações com eles, ou seja, a questão do homossexualismo também era utilizada com muita força. Aqui nós estamos resumindo o que foi feito do estudo. Então, a prostituição teria esse significado de relação sexual ilícita, quer seja antes do casamento, quer seja traição dentro do casamento, quer seja o uso de até pedófilo, homossexual e daí por diante. Tinha essa carga. E depois nós passamos para o estudo da acatácia, que seria impureza, que o uso dela também era utilizado como termo médico para um membro já apodrecido ou algo parecido. Para uma casa que estava sendo negociada, ela deveria ser entregue sem nenhuma acatácia, ou seja, sem nenhuma impureza. A casa teria que ser vendida limpa. É até semelhante ao que acontece nas negociações de casa atual e até de aluguel de casa também. Você aluga uma casa, você pega ela limpa e devolve ela limpa.
inclusive até com reformas, entendeu? Então a acatácia tinha essa questão de pureza, mas no contexto aqui é aquela questão mais contida. É um sujeito que tem esses desejos sexuais, mas contidos. Ele não quer chocar a sociedade, não quer chocar a comunidade ou um ajuntamento em que ele viva. Ele não quer chocar as leis de Estado, esse tipo de coisa. Ele fica contido, é tudo às escuras. Já agora partindo para que nós vamos estudar hoje, a acelgueia, a lascívia, que também é traduzida por libertinagem, devassidão, ela entra num clímax diferente. Inclusive, um autor, um teólogo do século XVIII, Lightfoot, que é o Joseph Baber Lightfoot, ele é o fundador, inclusive, de Cambridge. Ele faz uma análise aqui dessas três palavras, e ele que declara uma coisa que creio, porque a força da análise dele foi muito boa. Ele faz o seguinte, ele vê um clímax do mal nas três palavras com que a lista das obras da carne começa. Um clímax de um grande mal. Porque porneia indica o pecado dentro de uma área específica da vida, que seria dentro da área de relações sexuais ilícitas. Depois, ele vê a acatásia indicando como uma contaminação geral da pessoa inteira, maculando todas as esferas da vida. Inclusive, na análise que nós fizemos dela, nós vimos a questão de até em negociações impuras. A pessoa que ela é fraudulenta, ela tem também essa acatásia, também atinge também essa área. Só que nós temos, em primeiro lugar, o quê? A porneia. A relação sexual ilícita. A acelgueia indica um amor ao pecado tão desenfreado e tão audaz que o homem deixou de importar-se com aquilo que Deus ou os homens pensam acerca das suas ações. Ou seja, nós temos ali a relação sexual ilícita, muitas vezes escondida, ou ele quer esconder. Temos a impureza, ele esconde no coração, na mente, as suas intenções. Mas a lascívia, que é a acelgueia, ela significa uma pessoa desenvergonhada de todo esse mal. Ele não tem vergonha, ele acha aquilo tudo normal. Para ele é legal o que se está fazendo. Costumo dizer que em relação a isso, podemos citar o exemplo, hoje nós temos essa, antes nós só chamávamos até de travestis, mas trans são assim. Ele não acha nada errado naquilo que é praticado. Um sujeito que se orgulha de ir para locais, prostíbulos ou coisa assim, e fala para todos os seus amigos, e tem alegria em dizer, ou se orgulha de praticar aquilo, ele é lascivo também. Não existe para ele limites. Então, o sujeito que ele está em uma porneia é uma coisa, a catácia é outra, mas aqui seria a junção desses dois neles, só que sem vergonha nenhuma. Ele não tem vergonha de manifestar os seus pensamentos impuros e nem tem vergonha nenhuma de manifestar as suas obras podres, impuras, com a questão da porneia. Então, aqui, por exemplo, um homem, diz ele, o Lightfoot, pode ser acátarcos, ou seja, impuro, sujo, e esconder seu pecado. Porque a opinião e a decência pública,
ainda tem algum domínio sobre ele. Entendeu? Ainda tem alguma influência sobre ele. Ainda controla, segura ele de alguma maneira. Mas o homem que se torna um acelguês, ou um lascivo adjetivo aqui, até que choque a decência pública, conforme a análise de Lightfoot, ele entende que a essência da acelgueia é que chegou a uma etapa do pecado que não faz o mínimo de esforço para ocultar ou mascarar o seu pecado. Ele não se esforça, ele não faz questão disso. Rapaz, você anda adulterando? Sim, cara. E são com 3 mulheres. Eu tenho uma em tal localidade, tal outra. Ele chega a ser esse ponto. Ele não tem problema com isso. Cara, tu tem, como condena a palavra de Deus, né? Deitado com homens. Ele disse, sim. Inclusive, sou apaixonado por fulano, gosto mais de fulano e tal. Ele é desse jeito. Alguém que está nessa categoria de lascívia, ela é assim. Ela faz isso. Ela se orgulha disso. Ela tem prazer nesse pecado. Ou seja, é o pecado que perdeu a vergonha aqui desses 3. É a obra da carne que é desenvergonhada. Então, nós vamos passar aqui para o exame da palavra em alguns momentos, como na história, em literaturas e na Bíblia, né? Não aparece de maneira nenhuma no texto canônico, no texto que nós temos em mão aí, essa palavra no Antigo Testamento grego, na Septuaginta, de jeito nenhum. Ela aparece 2 vezes, essa palavra, em livros apócrifos, no Antigo Testamento. Sabedorias, de Salomão, 14:26, e também aparece em 3 Macabeus 2:26. Então, lá em Sabedorias, a gente vai ver a perversão sexual, a desordem dentro do casamento e do adultério, ou seja, uma devassidão. A essa palavra, lá cabe a tradução devassidão e está lá sendo utilizada. Ou seja, que nós utilizamos esses textos apócrifos para mostrar o contexto que ela é usada no Antigo Testamento. Terceira Macabeus, ela é usada de um modo mais geral para atos audazes e de impiedade. Então, no Antigo Testamento grego, que nós temos em mão, nós não vamos ter. Mas, utilizando-se do apócrifo, nós temos apenas 2 aparições. O que é diferente no Novo Testamento, que ela é utilizada em outros textos. Essa palavra ela é utilizada, por exemplo, em Romanos 13:13, abre comigo. Aí em Romanos 13:13, que nós temos: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudices, dissoluções, não em contendas e ciúmes. Essa palavra, ela se encontra aqui. E aqui, quando fala-se desse contexto que nós temos muitas coisas graves aqui. Orgias, entendeu? Onde se conta? Impudicícias, dissoluções. E aí ele vai colocar também contendas e ciúmes nesse texto. Então, o cristão não pode viver em orgias e bebedices, nem em impudicícias e dissoluções. Interessante o uso dessa palavra aqui, que note qual é a próxima palavra que nós temos aí, que é no versículo 20. Nós temos a idolatria. Essa é a próxima palavra a ser analisada. Eidolatria no grego. E aqui nós temos, nesse versículo 13 de Romanos, orgias e bebedices, que nos levam a lembrar de uma prática que tinha relacionada à adoração ao deus pagão, que era o deus Baco, que inclusive dá origem a uma prática que nós não vamos pronunciá-la aqui no estudo, entendeu? Então, se utilizava de essa questão desenvergonhada a um culto pagão. Nós que Paulo, ele coloca essas 3 palavras, mas depois vem a idolatria.
que todas as manifestações de culto a deuses pagãos naquela época tinha esse envolvimento entre prostituição, impureza e lascívia. Paulo está bem organizado aqui no seu argumento, e os Gálatas compreendiam que eram essas práticas, porque alguns, principalmente, não adianta a gente maquiar, a igreja em todos os tempos tivemos joio e trigo, né? Então, principalmente os que não eram do ajuntamento, praticavam essas coisas que nós vimos aqui. Então, ali as palavras aparecem em pares, e a selgueia está no par que tem a ver com o pecado sexual. Já em 2 Coríntios 2:21, vamos lá. Segunda Coríntios 2:21. Eu errei totalmente a referência aqui. Não existe isso. Apócrifo total. Efésios 4:19. Vamos lá. Acho que é... 12:21. Coríntios, não é isso? Exatamente. Vamos lá. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram, não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometem. Então, esse trio, ele ocorre aqui também, prostituição, impureza e lascívia. Todos eles têm, essas aparições têm a ver com questões ao excesso sexual. Efésios 4:19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram a dissoluções, com avidez, cometem toda sorte de impurezas. Também aqui, traduzido dessa forma. Então, há uma referência mais ampla no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós não temos assim. Isso porque a carga dessa palavra, ela já vinha do grego clássico, especificamente para essas coisas. Então, o uso dela não poderia ser aplicado ao Antigo Testamento de forma cultural. Então, ela parece mesmo ligada ao excesso sexual e desenvergonhado. Então, quando nos voltamos à palavra, essa palavra nos escritores clássicos, seu alcance é mais amplo. Por exemplo, Platão a usa para a pura insolência e iniquidade. Ele usa dessa forma. Demóstenes a usa a respeito da brutalidade do homem mau e da insolência arrogante de Filipe da Macedônia. Esse Filipe é o pai de Alexandre o Grande, que ele criava muitos cavalos, é por isso que o nome Filipe significa aquele que ama cavalos. Então, esse homem também usava desenfreadamente a sua brutalidade, não tinha vergonha disso. Se orgulhava de sua brutalidade e da sua insolência também. Os próprios gregos a definiam como violência audaz e ofensiva. Também eles definiam dessa forma a palavra. Faziam desse jeito. Basílio define-a como uma disposição da alma que não possui nem pode suportar a dor da disciplina. Ele não aceita regras nenhuma, nem obedece a ninguém,
ao praticar sua maldade. Ele não é freado por essas coisas. É definida como o significado da disposição de entregar-se a qualquer prazer. Qualquer prazer. Qualquer coisa que lhe desse prazer. Então, também há certos usos da palavra que dão vividamente a sua qualidade. Por exemplo, Plutarco a usa a respeito de Alcebíades, que na sua libertinagem desenfreada desconsiderava totalmente a decência e a opinião pública. Qualquer questão de decência ou opinião pública, ali ele desrespeitava. Também Flávio Joséfo, um historiador judeu, e vocês já devem ter ouvido falar, temos a história dos hebreus, histórias das guerras e tudo, de Macabeus, ele conta a história toda, é muito bom, eu tenho lá em casa esse livro, li ele já, é muito bom. Ele usa a respeito de um ato infame de um soldado romano no recinto do templo. O soldado em serviço durante certas festividades do templo satisfaz publicamente suas necessidades fisiológicas, ofendendo assim a decência pública comum. E o que era pior, contaminando desenvergonhadamente o lugar santo, o templo. Necessidades fisiológicas, não tinha respeito por nada, o sujeito. Talvez o modo de Demóstenes empregar a palavra acelgos, lascivo, seja o mais revelador de todos, que fala de um homem que estava vivendo o acelgos e diz acerca dele que era um tipo de homem para cuja convivência nenhum homem levaria a filha em hipótese alguma. Então, aqui nós temos o significado de acelgué, denota o pecado aberto e atrevido que deixa de ter a mínima consideração por aquilo que alguém possa pensar, sentir ou dizer. Olha o nível que se chega. A gente vê algumas pessoas que se orgulham de coisas feias. Tem um cantor brasileiro que foi feito um acervo para ele, é tipo um museu, com todas as vestimentas que ele fazia e o jeito que ele era. O sujeito era amigo do Cazuza, que é o Ney Matogrosso. A gente sabe como é que é a vibe, né, de preferência sexual dele. E fizeram uma coisa desse tipo para ele. Ele chega a dizer na reportagem assim, que aquilo é lindo porque está livre de opiniões conservadoras e babacas. Ele não tem vergonha nenhuma daquela roupa ridícula que ele usava nos shows, várias, e nem da maneira que ele vive, entendeu? Muitos são assim hoje em dia. É citado todas essas palavras por historiadores, pela Bíblia, por contratos e tudo que você imaginar de que se acontecia naquela época, mas não parou ali. Hoje é pior. Hoje é muito mais grave a situação. Às vezes, lares completos estão atingidos por esse desenvergonhamento, por imoralidades, por coisas terríveis, que vai atingindo até o vocabulário das pessoas. As músicas que se escutam na sociedade hoje em dia são músicas pornográficas, podemos dizer assim. Pessoas como aquela MC Pipoquinha canta músicas terríveis, letras terríveis, que crianças escutam nos seus lares. As pessoas escutam nas ruas. Em certas festas, que tem localidades que tem muitos cidadãos, pessoas de direitos, que não querem que seus filhos escutem, o pessoal está escutando bem alto aquelas músicas. Então ela atinge a arte, a lascívia ela atinge a arte,
atinge a música, atinge teatro, atinge a questão do cinema, atinge a questão de seriados e daí por diante. Hollywood todo e tudo. Nós estamos cercados disso aqui. Do mesmo jeito que no período que foi escrito Gálatas, também eles estavam cercados por isso. E poderiam, alguns aqui, acredito que sim, por isso que Paulo está escrevendo, Paulo escreve de acordo com o problema que há na igreja, doutrinário ou moral, ou ético, ele escreveu isso aqui porque algumas pessoas da igreja podiam estar tentadas a continuar, como ele dizia lá para os Efésios, para os Coríntios, de encontrá-los da mesma forma ou pior, entendeu? E alguns poucos não praticavam isso. Então, nós temos toda essa carga aqui dessa palavra. Então, nós poderíamos até dizer, o pior é a lascívia, desses três aí. Mas ela precisa estar acompanhada para ser um problema de natureza sexual. Se falasse antes de assassinatos ou coisa parecida, aí já é o desenvergonhamento com essas coisas, com a violência. Mas aqui é a questão do pecado sexual. Então, podemos aqui, portanto, distinguir três características dessa acelgueia. A primeira é a ação libertina e indisciplinada. É a primeira característica aqui. É a ação do homem que está à mercê das suas paixões, impulsos e emoções, em que a voz calma da razão foi silenciada pela tempestade da obstinação dele. Então ele vai seguir desenfreado com essa libertinagem e indisciplina. A outra é que não respeita a pessoa nem os direitos dos outros. Não tem. E isso a gente vê na sociedade nos dias de hoje. Devemos linkar isso. Certa feita eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Eu digo, olha, é totalmente incabível o que acontece nos dias de hoje. Eu entro num ônibus com o meu filho e ali tem dois do mesmo sexo, num beijo, chega em que escuta o som. Duas pessoas do mesmo sexo, na frente de uma pessoa que não tem essa mesma opção sexual e quer criar seu filho sem contemplar essas coisas na frente dele. Se eu interromper, dizer, eu me faço isso agora, não, que eu estou aqui com meu filho, vão talvez me processar. Vou ser levado a juízo por isso. Está vendo como é que estão as coisas? Está nessa categoria aqui também hoje em dia. A gente não pode nem se meter. A gente não pode fazer esse tipo de coisa. Não pode interromper essas coisas. A outra coisa também que nós temos, e é a terceira consideração aqui, é completamente indiferente à opinião e à decência pública para ele. Quem está na prática da lascívia, da acelgueia. É bem possível que um homem comece a fazer uma coisa errada em segredo. No início, seu único alvo é o desejo de, talvez, seja ocultar aos olhos dos homens. Ou seja, ele pode amar a coisa errada e pode ser até dominado por ela, mas mesmo assim, ainda tem vergonha dela, que seria aquele que é o da acatácia. Ele tem vergonha dela. Ele fica com ele faz as escondidas, ele prefere assim. Mas é perfeitamente possível chegar a uma etapa que faz aberta e atrevidamente aquilo que secretamente as ocultas fazem. O que é libertino e lascivo, ele vai fazer abertamente essas coisas. Essa agressão às leis, às vezes, em alguns países. Inclusive, quando se tem lei que pune isso, aí o sujeito até que ele, ele não vai, não vá para um país árabe praticar certas coisas. Não tem nem coragem, rapaz.
Fala que só, às vezes, em redes sociais, aquela coisa toda, mas vai chegar lá e fazer isso? Ele não vai, porque lá tem lei contra isso. Ele não vai fazer isso. Alguns atos ele não vai, não tem coragem. Porque tem lei lá. Mas, se afrouxar as mesmas, o sujeito faz abertamente, de forma atrevida. Então, pode chegar a uma etapa do pecado em que perdeu de tal maneira a vergonha que já não se importa com aquilo que os outros veem, nem com o que dizem, e nem com o que pensam. Tô nem se está vendo isso. Tô nem se digam isso, ou se estiverem pensando aquilo. Eu vou fazer porque eu quero, é a minha vontade, eu não tenho vergonha nenhuma disso. O que há de terrível na Selgueia é que o ato é o ato de uma personalidade que já perdeu aquilo que deveria ser sua melhor defesa. Seu respeito próprio e o seu senso de vergonha. O respeito próprio e o senso de vergonha se foi. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é que uma coisa puxa a outra e essas coisas eram feitas de forma desavergonhada, desequilibrada. Não conseguiam frear isso. Então, quando a gente lê aqui o texto, e nós começamos aqui no Gálatas 5 a ver, né? São prostituição, impureza, lascívia. Saiba de uma coisa, essas três estão acompanhadas. Se não estão já, estarão em continuadas na vida. Quando Jesus diz, vá e abandone sua vida de pecado, que a tradução correta seria essa, mas nós temos geralmente, vá e não peques mais, né? Vá e abandone a sua vida de pecado, é porque quando se tem uma prática contínua no pecado, sem interrupção, ela vai desembocar em outra. É como o uso natural das drogas. Tem um videozinho, hoje eu não curtiria esse vídeo, mas na época era interessante, falando de drogas. Era até o diabão falando e dizendo, primeiro eu dou um copo de cerveja, depois você vai tomar uma bebida mais forte, depois eu dou psicotrópicos, depois vem a maconha, depois vem não sei o quê, aí depois vem o crack, e eu vou arrebentar com... É desse jeito mesmo. Uma coisa puxa a outra. Nós chegamos a ver até mesmo pastores que começaram com brincadeira de flertar, começaram com brincadeira de conversinha, depois desembocou em adultério, e muitas vezes o sujeito nunca mais voltou para o caminho. E aqui nós estamos falando de quem constantemente deve ler a palavra, prega a palavra e deve viver segundo a mesma. Todos nós devemos, mas pastores, presbíteros, doutrinadores, esses têm uma grande responsabilidade, porque foi dada a eles, muitas vezes, o bom manejo da palavra. E caem nessa. O apóstolo Paulo está endereçando essa carta à igreja. Quem está lendo é crente. Quem está lendo é cristão. Quem está lendo é convertido. Que tem paixões, que tem ainda corrupção restante, e que é um alerta para o povo dessa igreja que não toquem, não olhem, não pensem nesse tipo de pecado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas esses termos estão ligados ao próximo que nós vamos estudar no próximo domingo, que é a idolatria, que aí vai estar envolvida todo esse pecado sexual. Amém, meus irmãos?